De volta com o segundo bloco do Visão Técnica, já atendendo aos pedidos do Facebook, já vou fazer uma pedida aqui para o Wagner, para olhar as ações da Vale. Certo. Questionaram se tem um oco no gráfico da Vale. Perfeito, inclusive ele já estava desenhado aqui no meu, né? Coincidentemente. Então vamos mostrar, realmente tem o desenho de ombro, cabeça, ombro, que teoricamente é uma figura de queda, né? Mas não significa sim, exatamente que vai cair, mas é uma figura de queda, eu vou mostrar por quê. Então, Paulo, eu comentava com você que lá no meu canal, lá no programa Radar, eu já falava em venda desde os 36,25. Uma razão muito simples, daqui era o alvo do movimento, o mercado chegou aqui longe da média de 21, né? E não conseguiu se sustentar acima do alvo. Então, rompimento falso, padrão penetrante, esse candle abriu acima do candle anterior, violou pelo menos a metade, padrão penetrante com rompimento falso, longe de médias, tem 3 motivos para vender. Então a operação short foi feita aqui, depois ele fez um topo, fundo, topo, fez pivô de baixa e foi fazendo topos e fundos ascendentes. Eu tracei Fibonacci aqui, você viu que o repique, essa última perna de repique foi na retração de Fibo de 38,2, não conseguiu sustentar e ontem teve um candle de massa a favor da queda. Hoje está subindo bem pouquinho, mas nada empolgante, abaixo da mínima de ontem, da própria média de 5. E nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro. A neckline é essa linha azul aqui. Então, se ela for acionada, você pode sim projetar essa distância aqui a partir do rompimento. Só que tem aquela história, se a figura for frustrada, pode ter uma alta violenta também. Então, a venda boa foi aqui, né? Então, se perder a neckline, reverte completamente a tendência de Vale para queda. Agora, se tiver um candle de topo, eu acho que essa linha vai ser testada semana que vem. Se tiver um candle de massa, um candle de reversão comprador aqui, ela pode dar oportunidade. Ou, de repente, se violar essa linha, vir aqui nesse fundo anterior e voltar a subir. Então, nunca você pode falar, ah, mas tem um oco, eu vou vender. Não, você tem que estudar. A mente do trader é uma mente estratégica. Você tem que ser um estrategista, porque do outro lado tem alguém estudando para tentar ser mais esperto que você. Então, o ideal ali seria realmente um rompimento, esperar por um rompimento dessa linha. Eu acho que o comprador, se romper 33,19, ele tem oportunidade, eu compraria nesse rompimento. Agora, se ela continuar caindo e tiver um candle de reversão aqui, eu compraria. Só que assim, o oco é figura de queda. Se perder a neckline, como eu comentei ontem, é caixão e vela preta, porque aí a ação tem espaço amplo para cair, né? Então ela veio de um movimento de alta muito forte, ela teria espaço para cair de maneira proporcional. Um estudo simples e objetivo aí da mineradora. Uma outra pergunta, Usiminas, a gente vê a siderúrgica completamente descolada de Gerdau. Sim. Inclusive ela foi a maior alta do índice nessa semana, enquanto a Gerdau foi a maior queda, tudo bem que uma queda pequena, de 2%, mas a Usiminas subiu 20%, né? Verdade. A Usiminas, ela chama muita atenção. O gráfico semanal mostrou que ela poderia buscar essa região de R$10. E ela o fez com acréscimo de volume. Então, pessoal, eu não estou operando esse papel no momento. Eu estou de olho em outras siderúrgicas, não exatamente nela. Mas assim, se você está vendido na ação e ela romper 9,63, quem está vendido pode ficar encrencado. Porque mesmo que o mercado corrija, não significa que ela vai corrigir também, né? Porque ela está, como você comentou, descolada. Então, é um movimento ascendente, só que longe da média. E no gráfico diário, ela fez uma correção de preços, só que entrou volume aqui comprando e entendendo isso daqui como oportunidade. Então, Paula, graficamente, de repente você está comprado na ação. Ou você quer comprar, para quem gosta de comprar rompimento, o ponto é 9,63. Só que a gente não pode descartar também que isso daqui pode ser um topo duplo, né? Então, isso daqui pode ser um topo duplo. Se de repente na segunda a ação começa a cair, eu posso ter a formação sim de um topo duplo no ativo, mas no momento a força é compradora, touros no comando. Aí como é que você fala, pô, mas aí é muito subjetivo, como é que eu opero um ativo tão volátil assim, né? Que se movimenta de uma forma tão intensa? Muito simples. Aqui você pode entender isso aqui como ombro, cabeça, ombro invertido. Se romper o 9,63, você replica essa movimentação. Então teria um amplo espaço para subir, às vezes por uma razão que a gente nem sabe ainda. Agora, isso daqui pode realmente ser um topo duplo
menorzinho aqui até, né? Então, se de repente você bota um gráfico de 60 minutos, ela monta um candle de inflexão e perde a mínima, aí você pode trabalhar na venda com stop acima dos 9,52 aqui, quer dizer, perde pouquinho, se ganhar, ela derrete, você ganha muito. É assim que se trabalha com um ativo desse, seja você um swing trader clássico ou um swing trader que segura menos a ação. Tá? Wagner, eu já vou te pedir para você analisar os bancos. Você comentou que eles estão em um ponto decisivo. Estão. Se você puder mostrar por que você acha que eles estão nesse ponto. Perfeito. Eles vieram também de uma tendência de alta longa, com base na média de 21 como balizamento, e também na de 5, né, que raramente ele perdia, mesmo no intraday. Isso mostra muita força e convicção. E tinha uma máxima 36,54, ela foi rompida no dia 3, pregão histórico, só que não sustentou e ontem deixou uma estrela cadente. Então esse candle aqui é uma shooting star, é uma estrela cadente, né? E eu até comentei no meu programa no Radar ontem, falei, olha pessoal, se eu fosse comprado nesse ativo, eu colocaria o lucro no bolso. Né? Eu estaria plenamente satisfeito, porque se a mínima dela for perdida junto com o topo anterior, isso daqui é sinal de topo. Hoje acionou topo. Só que assim, tem uma memória compradora, tem a média de 5 aqui, mas assim, tecnicamente, abaixo do 36,54 e da mínima da estrela cadente, que foi 36,64, o topo foi acionado. Então é um ponto importante, muito importante, para quem tem uma compra na ação ou, por exemplo, abriu uma posição short. Agora, se falar, mas eu abri uma venda, onde é que está o meu stop? Fechou acima de 36,54. Para quem é mais conservador, você aciona o stop. Ou fechamento acima da máxima da estrela cadente 37,37, que aí você anula o padrão, anula o sinal. Então, o Bradesco tem uma leitura mais clara, assim, mais bem definida. Mas você tem YouTube também com alguma coisa parecida. Você teve aqui o topo anterior, isso daqui teoricamente é um mastro bandeira, o descanso aqui, né, formando a bandeira. O ponto é 44,07. Fez também uma shooting star, só que ela é verde, quer dizer, né, teve um fechamento maior que a abertura. Tem também sombra superior, só que isso aqui me parece muito uma estrela da noite. O que é a estrela da noite na análise gráfica? É quando você tem um candle que marca o ponto máximo do movimento e ele está isolado do que vem anterior dele. O ideal seria que o isolamento fosse de corpo. Esse corpo aqui, que é a parte cheia, está isolada desse candle mais alto. Esse aqui não está. Mas assim, existe o mundo ideal e o mundo real. É uma estrela da noite, que é um padrão formado por 3 candles. Uma estrela da noite é um sinal de queda, então isso significa que o mercado tem mais chance de cair do que de subir. E se perder 44,07, na minha visão, pode acelerar pelo menos até a média aqui um movimento, e é aqui que decide se é um movimento corretivo, mais ou menos longo. Então essa aqui é a leitura. E para finalizar, Banco do Brasil, BBAS3, né? Ela segurou hoje, ela não caiu, ela tem feito mastros bandeiras seguidos, e acima de 35,97 a ação é compra. Ela deu um sinal de venda ontem também, uma shooting star, só que para acionar, só se fechar abaixo de 36,35, que é a mínima da estrela cadente, mas é uma estrela cadente verde, não é tão forte como a de Bradesco, mas é um sinal também. Eu só venderia se fechasse abaixo de 35,97, com volume, aquele dia com aversão ao risco no ar, aquela coisa toda, mas eu acho que está mais para um processo corretivo do que a continuidade da alta, mas pelo gráfico, enquanto acima de 35,97 não tem venda. Eu acho que seria mais seguro vender abaixo desse patamar. E para quem é mais agressivo, abaixo de 36,35, fechamento do gráfico diário. Então essa que é a minha leitura aí para os bancos. Lembrando, é uma tendência clara de alta. Você estaria operando inflexão, tentando adiantar o movimento, como fazia Jesse Livermore. Por quê? Porque o stop está barato e teria um espaço teoricamente amplo para cair. Mas tem coisa melhor para vender, na minha opinião, do que os bancos. Mas a leitura dos bancos é essa e não deixa de ser importante, um ponto histórico aí para o setor financeiro. E só para mostrar rapidinho aqui, coisa de um minutinho, eu gosto muito, quando tem sinal nos bancos, de olhar o IFNC. O IFNC nada mais é do que o setor bancário
Resumido, esse ponto que eu tinha traçado aqui foi na imersão do Top Trader 6.0, que nós entramos rasgando na compra dos ativos aqui, porque tinha rompido um padrão de triângulo no IFNC, que é o padrão, que é o índice que resume os bancos aí na bolsa. Então você vê que tem uma tendência de alta, aquela coisa toda, e tinha um topo anterior. Então você marca aqui o 832878, que é o topo anterior no IFNC, e hoje fechou abaixo desse patamar, quer dizer, a briga está aqui. Teve a Shooting Star. Se você olhar o IFNC e ver que ele começa a trabalhar abaixo desse topo anterior, 8328.78, o mercado como um todo deve ter pressão vendedora, porque o setor bancário hoje é altamente relevante para o benchmark, para o Ibovespa como um todo. Então o IFNC, para mim, é o grande ponto de definição para onde vai a bolsa. E agora, para a gente fechar as blue chips, o Vale dando sinal de venda, bancos dando sinal de venda e Petrobras. Vamos lá. Então, Petrobras aí na tela. Petrobras, ela tem um ponto interessante aqui, que é o 1587. 1587 era aquela máxima perto ali da quinta-feira negra, que era alvo para essa movimentação de fundo duplo aqui, por simetria. Era o alvo para operação. Então, um amigo meu falou, olha, eu tenho Petrobras, o que eu faço? Eu falei, ó, antes de 15,87 você não vende, quando chegar aqui a briga vai ser forte. Então, ela tentou romper no dia 21, depois tentou no dia 25, não conseguiu o rompimento falso, a ação corrige até a média de 21. Movimento típico de tendência de alta. Como ela fez aqui também. Ela deixou um gap de fuga, tentou romper novamente, voltou, tentou romper novamente, deixou um doji, e hoje está caindo. Paulo, isso aqui é a estrela da noite. É aquele mesmo caso que eu comentei anteriormente. Tem um isolamento de corpo e de sombra em relação ao candle que marcou a máxima do movimento. E não tem de corpo aqui, mas é aquela história do mundo real e mundo ideal. Das fadas e dos duendes ali, a bolsa é o campo de batalha, né? Então isso aqui é uma estrela da noite? Putz, é uma estrela da noite. É sinal de venda, né? Então, teoricamente, Petrobras é venda. Agora, por exemplo, eu abri uma posição short em Petrobras. Onde é que eu estopo? Se você é mais conservador, acima de 15,87, para quem estopa mais curto em fechamento. E para quem gosta de segurar, trabalhando de forma mais técnica, fechou acima de 16,11, você vai lá e aciona o stop, de repente até entra comprando. Mas é sinal de queda. Isso aqui, o sinal, ele é uma configuração via candlestick de queda, e então é esse que é o caminho mais provável, com ponto de stop pertinho ali, tudo definido. E eu penso que se a Petrobras perder aqui o 15,06, 15 reais, ela pode buscar até 13,50, essa região aqui embaixo. Ok? Bom, vamos fazer mais um intervalo e aí depois a gente volta no terceiro bloco e o Wagner vai fazer uma atualização da carteira dele. Perfeito. Até daqui a pouco.